Como vender mais do que 99% das outras agências? Meu nome é Sérgio Fernandes, eu fui dono de agência por quase 7 anos atendendo clientes de pequeno, médio e grande porte, desde aqueles clientezinhos de 200, 300 reais por mês até contratos de 30, 40, 50 mil mensais. E eu quero oferecer aqui para vocês alguns aprendizados que eu tive na minha jornada, alguns erros que eu cometi, acertos que eu cometi e também coisas que eu vejo acontecendo todos os dias nas agências que são nossos clientes hoje lá na empresa. Então, bora pro vídeo, porque aprender com os erros dos outros é bem mais barato do que cometer esse erro. Simbora! Bom, primeira dica que eu vou te dar é: venda resultado e não serviço. O seu cliente ele se importa muito menos com o que você vai fazer e muito mais com que resultado você vai gerar. Sempre que você começa uma conversa com o cliente, entrando numa parte um pouco mais técnica, falando, por exemplo, sobre tráfego pago, copywriting, gestão de mídias sociais, inbound marketing, muitas vezes isso pode até impressionar o cliente, pode ser legal em algum momento, mas o que o cliente mais se importa é: beleza, muito legal isso tudo que você está me falando. Como que esse resultado vai trazer mais vendas para minha empresa, mais leads para o meu negócio, o que de fato eu vou ter de resultado. Então, toda vez que você for conversar com um lead, independentemente do nível de consciência que esse cara tem, do quão técnico ele é, do quanto ele sabe do negócio, fale mais sobre o resultado e menos sobre o serviço. É muito mais sobre a dor do cara. Segunda dica, tem a ver com a primeira também, seja menos técnico nos seus contatos. Toda vez que você começa a entrar numa parte um pouco mais técnica, podem acontecer dois problemas que eu já vi acontecendo, inclusive comigo, tá? O primeiro deles é: se a pessoa sabe um pouco mais do que você e você não consegue seguir a conversa no mesmo nível, pode ficar ruim para você numa negociação e o outro lado acreditar que você não deveria atender o negócio dela simplesmente porque você não sabe tanto quanto. Então, se você for muito técnico, começar a entrar muito na parte específica do teu trabalho, se a outra pessoa for do mesmo segmento que você, pode te dificultar na hora de negociar. Mas também pode acontecer o contrário. O inverso também é ruim, porque se você começa a falar sobre um assunto que o outro lado não domina e ele não fala exatamente da parte técnica que você está citando, muitas vezes, todo ser humano tem ego, a pessoa não vai se sentir à vontade para falar: olha, isso aí que você está falando eu não entendo, eu não saco muito bem, apesar de ser do segmento eu não entendo, você poderia me explicar o que significa essa sigla, etc? A pessoa acaba não falando. E por conta dela não falar, ela vai acabar concordando com você, fingir que está entendendo e tudo mais. E como você é a parte interessada em fazer a venda e a pessoa que está do outro lado é a que deveria comprar de você, isso pode te dificultar na hora de vender, porque se na hora que você estava conversando ela não deixou claro que não entendeu algum ponto, quando você faz a proposta, você não vai ter conseguido gerar valor o suficiente da forma como você gostaria para que essa pessoa do outro lado entenda aquilo que você está prestando de serviço, o valor que você está gerando para a empresa dela. Então, evita ser técnico demais, porque isso vai te ajudar a ter mais clareza na hora de construir alguma oferta para um cliente. Terceira dica é: deixe o cliente ou o lead falar mais. Ele fala mais do que você numa call. Você é o interessado em vender e para fazer uma boa venda, uma boa negociação, você tem que ter informações, você tem que saber quais são os problemas, você tem que saber do que ele reclama, que objetivo ele busca. E se você for a pessoa que mais falha em uma negociação, vai ser difícil construir uma oferta para esse cliente, porque não necessariamente você conhece tudo que você deveria conhecer, tá? Numa boa negociação, você como vendedor, como prestador de serviço, vai falar de 30%, no máximo 40% do tempo. É legal que o outro lado fale de 60% a 70%, porque ele vai citar as dores que ele tem, ele vai citar os objetivos que ele tem, os meios que ele já tentou chegar nesse objetivo e não conseguiu, frustrações no caminho ali, né? E o que ele deseja, o que ele espera de você. Dessa forma fica muito mais fácil você formular uma proposta que vai de fato gerar valor para aquele cliente, porque tu já ouviu tudo que você gostaria de ouvir para poder gerar valor para esse cliente, beleza? Então, fala menos, não é que você não deveria falar, mas fala menos, e sempre que o cliente engatar em uma explicação, engatar em uma justificativa, deixa ele falar para você coletar o máximo de dados possível para aquilo ali te ajudar na hora de desenhar uma boa oferta. Quarto ponto: só fale de preço quando o cliente entender o valor. Bom, se você está aqui nesse conteúdo, é provável que você saiba a diferença entre preço e valor, mas se não, basicamente preço é a questão monetária, é simplesmente o número. E valor é como o outro lado percebe aquilo que você está oferecendo. E uma proposta de alto valor significa que o lado que potencialmente pode comprar ali, ele percebeu que aquilo vai de fato
ajudar ele, ajudar a empresa dele, vai gerar algum resultado, né? Então, se você faz uma proposta que não tem muito valor agregado, o seu preço vai ser a coisa mais importante, ele vai simplesmente comparar com qualquer outro ponto, qualquer outro valor monetário que ele ou a empresa dele tem para gastar naquele momento, tá? Se a tua proposta for num formato commodity, que preço é a coisa que mais importa ali, ele vai comparar com alguma outra coisa que ele precisa comprar naquele momento que pode ser mais importante do que você. Mas se você consegue construir uma proposta de alto valor, deixando claro o resultado que você vai gerar e o quanto a empresa dele precisa disso, fica mais simples, né, o cliente entender o valor. E por que eu falo disso? Porque muita gente é meio preguiçosa, eu entendo que no dia a dia do dono de agência a gente acaba fazendo tudo, né? Quando eu tinha agência também eu tinha que mandar e-mail, eu tinha que responder cliente, eu tinha que subir campanha, eu tinha que falar com o meu time, falar com o freela, etc. E acabava assim, cara, tô conversando com esse cliente aqui, ele já gostou, deixa eu já mandar logo o PDF com a proposta para ele, se ele curtir, ele me responde. Isso é um dos maiores erros, porque se você não apresentar a proposta, provavelmente o cliente vai rolar aquele PPT ou aquele PDF até o final, vai ver o preço, vai mandar para o sócio dele ou para quem quer que seja e eles vão discutir simplesmente o número ali. Se é caro ou é barato para a gente. Agora, se você abre uma call, uma ligação ali com o cliente ou se você apresenta isso presencialmente de alguma forma, é muito mais simples no sentido de gerar valor, porque você, antes de falar do preço, começa a lembrar o cliente. Cara, lembra aquele ponto que a gente falou, o problema que você tem no teu negócio? Então, é por isso que eu coloquei essa parte aqui na proposta, ó, porque isso vai te ajudar a resolver aquele problema. Lembra que a gente falou de funil? Aquelas etapas de funil, etc. Esse serviço aqui, ele vai te ajudar a construir o próprio funil da tua empresa. Então, independentemente até da gente não trabalhar junto depois no futuro, eu espero que a gente trabalhe por muito tempo, mas se a gente não trabalhar junto depois, esse funil, ele vai servir para a tua empresa como um todo, tá? Então, esses serviços vão ajudar você na tua presença digital, na captação de leads e na geração de vendas também. Então, é por isso que eu coloquei essa parte aqui no contrato. Quando você apresenta dessa forma, o cliente vai elucidando todos os entregáveis que você colocou ali. Aí sim, você pode falar de preço e esperar a reação dele. E se quando ele ver o preço, ele titubear de alguma forma, perfeito, você está na hora certa do lado do cliente quando surgem as objeções. O problema é quando ele tem uma objeção, olha para o preço e fala, será que eu pago? Será que isso é caro? Será que está na média? E não tem ninguém do seu time ou você para apresentar isso para o cliente. E aí o cliente vai pensar sozinho, tirar as próprias conclusões sem a tua ajuda. E a chance dele optar por outra coisa é muito grande. Então é importante que você apresente a proposta e evite mandar PPTs ou PDFs prontos com preços ali. A próxima dica é nunca termine uma conversa sem antes marcar a próxima. É um erro muito comum quando você apresenta uma proposta, então inicia um papo para no futuro você poder apresentar uma proposta e o cliente termina a ligação falando, olha, agora eu estou um pouco ocupado, então legal, entendi seu ponto aqui, eu estou com a semana um pouco cheia, cara, vamos falar semana que vem? Então vamos falar amanhã, eu preciso falar aqui com o meu sócio, preciso falar aqui com a minha esposa, preciso falar aqui com fulano, tem uma viagem e tal. E você fala, zero problema, vamos fazer o seguinte, cara, semana que vem eu vi aqui na minha agenda que eu tenho segunda-feira, 3 horas da tarde e terça-feira, 11 horas da manhã. Qual dos dois fica melhor para você? Se o cliente tiver um dos dois, ele vai te responder. Se ele não tiver, ele fala assim, olha, cara, não consigo nenhum desses dois. Fala o seguinte, vamos na quarta-feira ali de tarde, pode ser? Você fala, pode, pô, vamos fazer 2 horas da tarde, pode ser? Pode, então já vou te mandar um invite aqui no e-mail, já fica pronto. Se você não puder, não tem problema, me avisa um dia antes que eu desmarco aqui, que aí a gente não perde tempo, nem o seu nem o meu, a gente consegue remarcar. Mas já vamos deixar na agenda que fica esse compromisso entre nós dois, pode ser? Dessa forma você evita no-show, né, que é o fato do lead não aparecer na conversa que foi combinada e você consegue gerar mais valor para o cliente, deixando claro que tem um compromisso firmado entre vocês dois ali. Dessa forma tu consegue ter mais comparecimento, mais reuniões agendadas e evita o lead ficar te dando perdido por aí. Se for um lead muito resistente, não quiser de jeito nenhum marcar, cara, a chance desse cara não fechar é muito grande. Então você pode focar em outros leads, porque se o cara nem marcar uma agenda com você, ele quer, é provável que ele não quer comprar também. Pode ser que ele compre? Pode. Mas se você tem outros leads no pipe que aceitam marcar essa agenda, foque nesses porque tem muito mais chances aí deles comprarem teu serviço. Por último, não menos importante, não dê desconto porque um concorrente deu desconto. Se o teu cliente chega para você falando que outra agência ou outro prestador de serviço cobrou mais barato e pergunta se você cobra esse preço, isso é um teste de valores. Geralmente, esse cara está jogando com os dois lados e vendo qual dos dois dá o preço melhor para ele poder fechar negócio. Se o negócio dele está disposto a fechar só pelo mais barato, provavelmente os dois lados não conseguiram gerar valor suficiente para esse cliente saber que o que ele vai pagar no que ele vai fechar de negócio, ele vale a pena para o negócio dele. E se o cliente está fazendo essa guerra de valores com você, de preço, né? Não vale a pena entrar nela, na minha opinião. Eu sei que no começo, né, quando a gente é uma agência pequenininha ali, está começando os primeiros clientes, cara, você não vai querer dizer não para um cara que você cobrou 800, que já está barato, e ele quer pagar 500.
Mas eu pensaria duas vezes do tipo, se eu cobrar 500, eu vou conseguir entregar tudo que eu prometi para ele? Se eu cobrar 500, eu de fato vou conseguir ter lucro com que eu vou ter que investir de tempo e talvez até um freelancer para poder me ajudar? Então, pensaria nisso e, de certa forma, conversaria com o cliente falando o seguinte, olha, fulano, esse preço aqui é o melhor que eu consigo te oferecer para todos os problemas que você me levantou. Eu fiz uma proposta personalizada para você para a gente resolver juntos todos os problemas que você me trouxe. Se eu te cobrar menos do que esse valor, eu não vou conseguir te ajudar com todos esses problemas e eu não quero te oferecer um serviço pela metade. Então, o primeiro ponto que eu posso te falar é, do nosso lado a gente não consegue abaixar o preço porque esse valor vai dar retorno para a tua empresa. E segundo, se alguém está te oferecendo isso, você está cogitando fechar com essa outra empresa, verifica se de fato eles vão conseguir resolver todos os problemas que a gente bateu o papo aqui antes, tá? Se você desejar seguir por lá, sem problemas, eu desejo sorte para você, mas se você quiser seguir aqui com a gente, eu te garanto que tudo que a gente conversou vai ser aplicado porque a nossa proposta foi pensada especificamente para a tua empresa. O que você acha melhor nesse momento? Então, essa é uma forma de você tentar usar essa objeção do desconto ali, mas, diferente do que muita gente fala, eu não acho que dar desconto é errado não, tá? Eu acho que eu deveria usar, desconto é um ótimo recurso de venda, mas se usado do jeito certo. Muitas vezes você está numa proposta, não necessariamente numa concorrência, mas que o cliente não tem budget para fechar com você, mas ele quer fechar. Então, às vezes, o desconto cai bem para você negociar, tirar alguma coisa do pacote, mas ainda assim fechar negócio, dando desconto, e aí você fecha uma venda ali, deixando claro que você retirou parte do serviço para poder conseguir cobrar mais barato. Dessa forma o cliente não se sente lesado, porque ele não vai pensar que você cobrou mais caro, sendo que você podia cobrar mais barato, porque você falou, olha, já que você não pode pagar isso aqui, não tem problema, a gente pode dar esse primeiro passo e segundo com esses serviços, e futuramente, quando com esses serviços já conseguir te gerar resultado, a gente parte para a próxima etapa, que aí você paga esse contrato aqui que eu te propus e eu mantenho esse preço para você, pode ser? Então fica uma forma mais simples de você conseguir usar desconto como estratégia de venda, sem depreciar o valor da tua marca, beleza? Eu espero que você curta essas dicas, que você consiga aplicar no dia a dia e aprenda com erros que eu cometi e que alguns clientes nossos aqui já cometeram também, porque aprender com erro alheio é sempre mais barato e mais tranquilo, né? Use isso a favor da tua agência, da tua empresa. Eu espero que você consiga aplicar o quanto antes e gerar resultados e compartilha também aqui nos comentários, caso tu tenha alguma outra dica ou algum outro aprendizado, uma cagada que você fez ou um acerto que você teve, que tu queira compartilhar com outros donos de agência aqui embaixo, porque eu vou responder todos. A gente sempre interage aqui nos comentários, é um prazer ajudar vocês e ver vocês também se ajudando aqui. Deixa o like se você curtiu esse vídeo para o YouTube distribuir os próximos conteúdos que a gente vai postar por aqui. E se você ainda não for inscrito no canal, por favor, faça as honras, se inscreva aqui, porque vai ser um prazer ter você por aqui no canal, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!